Então, uma boa noite. Meu nome é Tatiana, eu sou publicitária e mamãe do pequeno Theodor, de 11 meses. Eu faço parte desse universo de propósito tão incrível e transformador que é o livro há 21 anos, gerando conteúdos no editorial há 17 anos. E hoje nós estamos aqui com vocês para um bate-papo gostoso com a escritora Bárbara Schmidt, para a gente falar um pouquinho a respeito da obra A Magia da Árvore, nessa época do ano tão importante que é o Natal. Oi, Olá, Bárbara! Tatiana, tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho. Muito bom te ver. Pois é. A gente vai começar o nosso bate-papo, então eu vou falar um pouquinho de você, tá bom? Aqui pro pessoal, mas aí depois você complementa se faltar algo bastante relevante. A Bárbara, então, ela é uma roteirista, né? Formada em cinema, catarinense, né? De Blumenau, formada em cinema pela Universidade da Suécia. Como é que pronuncia mesmo? Umeå. Fica no norte da Suécia. No norte da Suécia. E ela, então, com essa experiência de cinema, e formada em roteiro e tudo mais, se aventura hoje também pelo mundo dos livros, da literatura, né? Que é fantástico. Isso. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente queria, Bárbara, que você contasse para a gente um pouquinho da tua história, como é que iniciou a tua carreira, para que os leitores, que sejam mirins ou os adultos, né, que estão aqui nos ouvindo hoje, eles possam conhecer um pouquinho mais de você. Então, bom, eu comecei a escrever aos 10 anos de idade e eu lia muito, devorava muito livros e sempre estava ali escrevendo livros e roteiro para cinema. Então, eu estava ali experimentando, fazendo filme junto com as minhas amigas. Era sempre assim uma brincadeira, era fazer um filme. E daí, depois, ao passar dos anos, isso começou a ficar cada vez mais sério, essas minhas brincadeiras de escrever roteiro e fazer filme. E eu fiz o intercâmbio para a Suécia, gostei muito do país, mas daí, depois, na hora de fazer o vestibular, eu sabia que eu queria fazer era roteiro para cinema. Unir as duas paixões, né? Escrever e o cinema. Então, eu decidi ir para a Suécia, fazer a universidade de roteiro para cinema e televisão, que no Brasil, então, não tinha essa universidade específica. E daí foram 3 anos no norte da Suécia, isso eu não sabia, que essa universidade era bem no norte, com menos 20 graus. Mas foi fantástico, assim, só escrevendo e podendo, né, explorar esse meu lado, quem que eu sou como escritora, que tipo de gêneros que eu também gosto. E daí, depois disso, depois de formada, eu comecei a trabalhar com produção de cinema, e sendo também dramaturga, escolhendo os roteiros que iam ser produzidos e tudo. E daí, essa ponte indo para a literatura foi justamente que o cinema, o processo, ele é muito longo e muito desgastado, porque são muitos fatores envolvidos e o budget é muito alto, né? Então, você, como roteirista, você acaba perdendo, assim, aquele brilho de estar fantasiando, de estar podendo explorar, né, todo esse teu lado criativo, justamente por pensar se isso pode ser filmado, se o roteiro é muito, o budget é muito alto, né? E o que os produtores vão falar, né? Então, foi justamente esse mergulho que eu dei para a literatura infantil, que não tem limites o universo infantil. Então, simplesmente é mágico, assim. E é muito gostoso escrever sem ter esses limites, né? Poder realmente... Ficar bastante livre para deixar extravasar Exatamente, toda a criatividade, né? Bárbara, um pouquinho assim do que a gente vai perguntar, se você já colocou aqui pra gente.
Hoje você está na Noruega, né? Inclusive você fala hoje da Noruega. A gente está falando, inclusive, de quantas horas de diferença, só para o Olha, aqui são pessoal... 11 horas da noite, são 11 horas, né? É. 3 horas de diferença, né? Isso. Então, hoje você está na Noruega. E aí, na Noruega, você tem feito trabalho com refugiados, né? Uhum. E também um trabalho muito importante com um projeto que incentiva a língua portuguesa como língua de herança, né? Para o pessoal, para os brasileiros que hoje residem fora, certo? Para que os seus filhos não percam esse contato com a língua, com a cultura, com a nossa cultura. E a nossa pergunta aqui é: como é que você consegue conciliar esse trabalho, esse projeto que é tão bacana, né? Com o teu trabalho de literatura? Então, assim, eu aqui na Noruega, eu trabalho full time na prefeitura, no departamento de cultura e produzindo eventos culturais para jovens. E um pouco desse trabalho também é a integração de crianças e jovens refugiados na parte cultural. Esse trabalho de língua de herança é um trabalho voluntariado, não é através da prefeitura. E eu comecei isso, na verdade, através desse meu livro, que primeiramente eu lancei ele como e-book. E eu vi, assim, muito aqui minhas amigas que são mães e o quão é difícil, assim, você tá ali engajando a sua criança quando você tá num país onde a língua predominante é a língua local, né? Principalmente quando as crianças começam a escola e o poder que a literatura tem de estar conectando com a sua língua de herança e estar passando também a sua cultura. Então, isso eu vi, assim, o quanto que é poderoso eu poder estar percorrendo essas associações que também são voluntariadas e estar podendo fazer a contação de história e eles tendo contato diretamente com uma autora. Quão magnífico isso é, né? Para as crianças em estar podendo estimular e influenciar a querer estar lendo mais livros e ter mais gosto pela literatura, né? E também com português de língua de herança. Porque eu sempre falo, assim, que a língua do coração, o coração fala a sua língua de herança. Então, quão significativo estar preservando, né? A sua língua de herança e a sua cultura, que é a parte da sua identidade. Os laços, né? Exatamente. Então, até esse projeto, assim, eu expandi não somente para o português, mas agora eu tenho 13 línguas nesse projeto. Aí eu tenho uma pedagoga que faz todo o plano de atividades, né? Com todos os outros mentores que também são voluntariados. Então, ficou bem grande o projeto, assim, e usando a literatura, contação de histórias e outras, né? Aprendendo a língua, incentivando a língua através de brincadeiras e atividades culturais. Que bacana. Saber que, né, através do nosso mundo globalizado, hoje a tecnologia, você consegue impactar quantas pessoas, né? Imagina, 13 idiomas, né? Isso é fantástico. Você contou um pouquinho do porquê que o cinema, vamos dizer assim, algumas limitações que acaba se tendo quando o cinema é uma paixão sua, mas por conta do budget e tudo mais, acabou que muitas vezes existem algumas limitações, né? Então, a nossa pergunta agora como o cinema, porque é a sua formação, né? Como que essa experiência, esse conhecimento que você tem de cinema, tanto a tua experiência prática quanto acadêmica, ela influencia hoje os teus roteiros, o teu enredo, a tua escrita, quando você vai desenvolver um conteúdo de literatura? Essa bagagem toda que você tem. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitos dos autores têm totalmente uma bagagem acadêmica e uma bagagem totalmente diferente também da minha, né? E o que eu vejo assim que é muita vantagem eu vindo do cinema é justamente a parte de construção de enredo,
a construção de personagens, diálogos, e eu vejo assim, eu fico muito feliz quando eu recebo feedback de leitores e de mães também, que falam assim, eu vejo na minha frente isso que você está descrevendo. Parece que eu estou dentro dessa história mesmo. E é justamente esse meu lado, né? De roteiro e de cinema, de estar ali, né? Visualizando e engajando ali para que você se identifique com os personagens e sinta assim, que os personagens são teus amigos ali, que você está vivenciando mesmo essa história. Então, eu acho que muito assim, a estrutura do cinema, de estar botando toda os turning points né, e tudo mais, isso influencia na escrita aqui do livro. Então, ele é bem, assim, digamos, diferente dos outros livros em termos de narrativa, justamente por ter essa pegada de cinema. Bacana, muito bacana. E você já falou ali, começou nosso bate-papo falando um pouquinho a respeito de como começou a tua trajetória da escrita, né? Aos 10 anos, você, quer dizer, logo depois, nas séries iniciais ali, com a alfabetização, com certeza você é uma pessoa que gostava muito de ler também, mas já se via escrevendo e tudo mais. Mas fala um pouquinho mais pra gente, assim, das primeiras experiências com esse mundo lá aos teus 10 anos, assim, como é que você se encontrou? Como é que você começou? O que me incentivou muito aos 10 anos, quando eu escrevi esse meu primeiro livro, que eu fiz até a capa, assim, de ilustração, tudo, que eu era muito, assim, visual, né? Foi até um livro, assim, de fantasma, suspense, que eu gostava muito. E o que me incentivou muito mais a querer escrever foi eu estar escrevendo, assim, cada dia que eu escrevia uma parte, eu botava debaixo da porta do quarto dos meus pais e minha mãe lia. E daí ela começou a me perguntar, e cadê o resto? E cadê o resto? Quando é que vai vir? Não tá pronto ainda? Então, isso, querendo ou não, te dava, assim, mais e mais entusiasmo em querer escrever, em querer, né, receber esse feedback e esse incentivo, né, da mãe e poder estar discutindo a ideia, os personagens, estar vivenciando, assim, vivendo junto, né, os personagens junto com o leitor, que no caso é a minha mãe. Até hoje eu mando para ela ler. A sua grande incentivadora, a primeira grande incentivadora. Exatamente. E assim, né, querendo ou não, a minha casa sempre foi muito cheia de livros e fui muito incentivada a ler. Então, isso a gente absorve e também dá curiosidade em sempre estar querendo folheando. Eu lembro uma vez que eu recebi o livro, acho que foi o livro da Sidney Sheldon, que eu recebi de aniversário e eu terminei o livro durante a noite. Então, eu não dormi, meus pais deram boa noite para mim, eu era pequena, e eu acendi de novo ali o abajurzinho, porque eu queria terminar de ler o livro. Depois, no outro dia, na escola, eu estava cansada, né? Mas terminei o livro. Então, assim, eu adorava sempre estar brincando eu chamava minhas amigas, eu acho que até elas se cansavam, assim, de tanto que elas tinham que estar nas minhas ideias. Mas a minha brincadeira era também fazer assim, eu começava uma história e daí trocava o papel, né? Daí tinha que continuar. Isso eu adorava fazer. Daí depois que eu descobri a câmera do meu pai, peguei a câmera dele ali de VHS na época e pronto, minhas amigas eram minhas atrizes, né? Hoje eu tenho todos os vídeos gravados, são bem, bem interessantes, mas tendo assim sempre o incentivo dos pais ali e tá ali vendo, né? Recebendo o reconhecimento dos pais logo no começo, assim, da escrita, quando você é pequeno, isso é muito importante. Com certeza. Faz toda a diferença, né? Exatamente. Bárbara, conta pra gente como é que foi o processo de publicação do teu primeiro livro? E, assim, o teu sentimento também em relação a isso, sabe? De quando você recebeu, assim, pela primeira vez, o seu primeiro livro, né? Qual foi o seu sentimento e como é que foi todo esse processo?
Olha, o 10 anos de idade, bom, eu só me lembro assim que eu fiquei muito feliz assim em ver ele, né, em forma física. Mas depois disso eu continuava assim a escrever, assim a ficha não tinha caído bem o que que é, né? Porque para mim até antes de eu ter ele ali publicado, eu tinha feito própria capa, eu tinha impresso ele inteiro, tinha desenhado algumas coisas, então para mim ali ele já estava prontinho, né? Aham. Então, mas querendo ou não, isso te dá uma certa certeza que estás indo no caminho certo e motivação também, né? A mesma Aham. coisa, isso para mim foi muito significante quando aos 15 anos de idade eu recebi o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema. Então, para mim também 15 isso foi assim, anos. nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. E porque, Uhum. assim, na carreira de autora e roteirista, um dia você acha que está com um roteiro ali que, uau! É o melhor roteiro que você escreveu, tudo tá perfeito. Daí depois, no outro dia, você relê e tudo está ruim. Então, Uhum. essa incerteza acho que sempre bate, né? E querendo ou não, esse tipo de reconhecimento te dá uma certeza assim que, ok, eu escrevo bem. Mas a autocrítica também faz a gente sempre querer melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho É, ali. Eu acho que faz parte certamente do processo criativo, né? Faz a gente sim, ter um resultado ainda melhor muitas vezes do que a gente esperava. E exatamente. quantos livros que você já tem publicado hoje? Então, agora é com vocês. Aqui eu tô no livro, Isso, então só literatura, só dois publicados, né? 2 livros E publicados. E agora, Uhum. bom, também escrevi o roteiro, né? Peça teatral, agora que está aqui no teatro na Noruega, para estar sendo rodado. E, bom, roteiro de cinema, produzi muitos filmes, né? Trabalhei muito em produção de cinema. Então, essa é a trajetória mais, assim, para o cinema que eu estava dedicada. E quando a gente pensa assim, a Bárbara escrevendo, né, e produzindo textos, como é que funciona isso? Existe uma rotina? Você tem uma rotina para a tua escrita diária? Ou escrever acontece a qualquer hora? Acontece de forma meio que orgânica? Surgiu uma ideia, sei lá, eu estava, não sei, tomando banho, eu tenho que sair correndo anotar. Às vezes Como é surge, que assim. funciona? Como é que é essa rotina tua de escrita, né? Ou Uhum. hoje eu tenho que produzir, como é que é a cobrança tua em relação a você mesmo para essa produção literária? Então, como eu tenho um trabalho full time, eu não consigo estar produzindo tanto quanto eu gostaria. Mas daí, assim que eu tenho, por exemplo, tiro uma sexta-feira livre ou férias de verão e agora as férias de Natal, eu não vejo a hora assim de poder estar continuando a escrever. Porque querendo ou não, mesmo se eu tento escrever final de semana, é bom se está trabalhando em estrutura, né? Se eu estou analisando a estrutura e estou fazendo que nem aqui com esses posts, que assim que eu trabalho com estrutura dos capítulos, né? A Coloridinho. estrutura a Aham. linha dos personagens e tudo mais, é como se trabalha com uma TV série, assim que eu trabalho com os capítulos, né? E isso daí é bom fazer quando é final de semana. Agora, no próprio processo criativo, para entrar dentro dessa bolha, eu preciso de um período mais extenso para realmente poder estar nesse mundo criativo, né? E Mergulhar. absorvendo. Uhum. Mas toda essa parte, assim, digamos, técnica, estrutura e de análise de textos, desenvolvimento de diálogos ou research mesmo, isso daí eu consigo conciliar junto quando eu estou Com a tua trabalhando outra atividade. bastante, né? Uhum. Mas eu preciso, assim, estar 100% na minha bolha, junto com os meus Uhum. personagens, porque eu escuto eles falando, né? A voz deles, eu vejo Uhum. todo o cenário na minha frente. Então, e o pessoal está perguntando aqui, quando você escreve, né? Você costuma ouvir uma música? A música te inspira? Existe algum estilo ou música que te inspira mais?
Olha, para mim é a música dos passarinhos ali fora. Para mim tem que ser silêncio total. Eu não consigo com música só se eu estou trabalhando em estrutura ou research, essa parte mais técnica, assim. Daí eu escuto música clássica. Música clássica. Mas se não, assim, música com texto, não dá. Não consigo. Você falou a respeito ali dos teus post-its, né? Atrás, coloridinhos e tudo mais. A nossa pergunta justamente, eu acho que tem a ver com eles. Como é que funciona o teu processo de construção do livro, da ideia, de escrever o livro, a ilustração, essa estrutura que você estava colocando, até as coresinhas, elas... na verdade, falou de capítulos... Só explicando assim um pouco as cores. Cada cor é linhas diferentes de personagens, né? Então são linhas de personagens e linhas de, digamos, de ação. Então eu consigo ver ali se está bem equilibrado e se está indo de acordo com a curva de estrutura de roteiro, né? Se cada capítulo está tendo toda essa curva que tem que ter, né? E, bom, mas a respeito do processo de criação de roteiro aqui para literatura, eu faço justamente como eu faço com o processo de roteiro de cinema. Então, me surge uma ideia, eu simplesmente escrevo uma breve sinopse. A partir dessa sinopse, eu começo a escrever um argumento, treatment. E daí eu começo a desenvolver os personagens, a escrever, eu escrevo uma bíblia de todos os personagens, como é que é a relação deles com os outros personagens, como é que eles se comportavam na infância, como é que é a relação com os pais, se tem algum trauma, o que gosta de fazer, o que não gosta, os pontos positivos, negativos. E assim, a partir dessa bíblia também vai me dando mais ideias para a própria fazer o argumento maior ainda. Então, eu trabalho assim os dois paralelos. E daí, às vezes, assim, eu tenho uma ideia de um tema. Então, o tema eu começo a fazer a pesquisa. E a pesquisa é através de ler bastante na internet, alguns artigos, perguntar também muito né, para os profissionais e também para os amigos ou a opinião alheia, né? E também para as crianças, assim, eu fico talvez perguntando para ver se isso é interessante para elas ou não. E daí, assim, depois que eu escrevo, digamos, os capítulos, eu escrevo uma sinopse de cada capítulo e daí eu começo a trabalhar a estrutura para ver se isso está adequado de toda a curva dramatúrgica, se cada capítulo está adequado, daí o diálogo, se todo o diálogo está... se realmente tem a voz de cada personagem, se eu tiro o personagem de cima, se eu consigo identificar que é esse personagem que está falando. Então, se é a característica desse personagem, né? Então, assim, o processo é bem trabalhoso. Depois eu deixo o livro ali, o primeiro draft dando um repouso, e depois eu começo a ter o meu olhar de dramaturga crítica. Que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu escrevi, estou no segundo draft. E assim, daí depois disso, eu justamente para esse livro, A Magia da Árvore, eu contei com o olhar aqui crítico de duas profissionais. Uma é a Tássia Donatello, que é psicóloga infantil, para ver se justamente o tema abordado no livro estava de forma apropriada ou não. E também com uma professora de ensino primário. Se o vocabulário usado estava adequado para a faixa etária que eu estava querendo alcançar. Aí depois disso, isso foi tudo antes de chegar na mão de vocês, né? Então, daí depois disso, eu até tive um leitor teste nessa faixa etária para ver se prendia atenção, né? Ou se teve... E eu fico assim, né? Eu fico perguntando para a mãe, ok, bocejou em que hora? Não, mas estava cansado. Não! Tá bocejando? Não! Tirou a atenção, Bárbara, tá olhando para outro brinquedo? Pronto. Então marca essa página. Marca o ponto aí. Porque para mim isso é importante. Bem detalhista. Bárbara, me diz um negócio. Você falou assim de uma questão bastante técnica, toda essa estrutura. Mas e como é que funciona para te alimentar o teu eu criativo?
né? A gente entendeu já que existe toda essa parte, esse contexto técnico, né? Fazendo esse background todo que não tem como separar. Mas o teu eu criativo, como é que você faz para alimentar ele de forma que você surja as suas inspirações para esses roteiros, sabe? Deixar a criatividade fluir. De que forma você busca alimentar o seu eu criativo? Olha, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre estou observando muito, adoro uma conversa da mesa vizinha, pegar só algumas partes e conversa, porque daí a minha fantasia já começa a ir lá longe, o que será que aconteceu antes de contar isso, né? E também, assim, eu observo muito. E sempre tô ali de ouvidos abertos. Também, assim, se eu vejo que algum tema assim, me interessa, eu gosto de ir mais a fundo, querer saber um pouquinho mais. E daí eu deixo a fantasia aí, né? E com a criação de personagens, assim, às vezes também tem uma pessoa, uma certa história que alguma criança me contou, um adulto me contou, que é muito interessante ali, aquela historinha fica ali, plantada na cabeça. Até uma hora eu vejo que, pronto, vou usar. Uma sementinha. E como é que é escrever especificamente para o público infantil? Olha, eu acho que escrever para o público infantil é simplesmente mágico, pelo fato que a criança, ela entra junto contigo no teu universo. Então, tu crias um universo ali totalmente fora do normal e a criança embarca junto e tá ali gostoso junto, aceita, né, aquele universo, mas claro, isso tudo se o universo foi muito bem trabalhado, né? Mas, assim, eu adoro fazer essa contação de histórias, a contação do livro, justamente para as crianças, porque eu vejo, assim, o quanto que elas estão ali junto, engajando as expressões faciais, porque criança é sincera e transparente, ela não esconde. Então, tu recebe, assim, o feedback ali, né? Se ela não gosta, ela vai falar. Então, eu acho, São sinceras, eu acho né? muito, muito gostoso, assim. Depois o abraço que elas dão, né? São muito afetuosas. Bacana. Ô, Bárbara, dentro daquilo que a gente já conversou aqui um pouquinho, eu entendo que no processo de criação literária, como você diz, você mergulha numa bolha, nos teus tempos mais livres, né? Você trabalha a parte técnica e tudo mais, no teu dia a dia conciliando com as suas outras atividades. Mas você busca esses momentos, por exemplo, agora, né? Esse período agora, então, para escrever e mergulhar e tudo mais. Mas a gente queria saber, assim, se dentro da tua experiência, que seja com o cinema, você teve experiências onde você teve que escrever, ser criativa, mas com prazo, com pressão, ó, precisa entregar em tal data. Você passou por essa experiência também? Passei por isso. Como foi isso para você? Bastante no cinema. Querendo ou não, isso também te deixa ser criativo, porque tu tens que estar ali, tá produzindo toda hora. E eu, na verdade, eu tenho um pouco disso de botar fake deadlines. Então, eu ponho deadlines, eu ponho prazos para mim mesma, tipo, esse verão eu vou terminar com a estrutura. Beleza. Então, eu terminei com a estrutura, já comecei a reescrever o terceiro draft aqui. Agora, eu botei também assim, então agora nessas férias, essas 2 semanas que eu tenho de Natal, vou estar sentando todo dia no escritório aqui e produzindo e escrevendo, mas eu não ponho assim que vou escrever 5 a 10 páginas por dia, não. Eu ponho assim, ok, vou escrever de 1 a 3 capítulos, por aí, vamos ver. Mas eu não deixo assim empurrar com a barriga, eu gosto de botar prazos, porque eu também tenho o sentimento assim que bom que tá completo, que bom que ele tá feito. Eu não gosto de estar né, pela metade o roteiro, porque querendo ou não se deixa muito tempo entre reescrever ou terminar, né, desse processo criativo. Querendo ou não, muitas coisas acontecem no decorrer e é mais difícil você entrar de novo nessa bolha e aonde você estava com a ideia. Então, quando eu tô nessa bolha, assim, eu sempre tô com... eu tenho aqui
vários assim caderninhos, né, que sempre estão ideais assim para bolsa, para cada história. Então eu sempre tô anotando assim algumas coisinhas ou alguém que fala alguma coisa, isso é interessante. Bacana. É. Bem, então assim, um pouquinho da nossa próxima pergunta você já respondeu pra gente. Para as crianças, né, para os nossos leitores, a gente tem pessoal assistindo aí, os papais e os seus leitores também, né, assistindo a gente. Para as crianças que desejam, que têm hoje esse desejo de um dia escrever, que de repente já estão aí fazendo os primeiros drafts, né? Qual é a sua dica, né? Duas coisas você já deixou aqui de dica, né? A questão de ser curioso, de ser bastante observador. O que mais que você pode deixar de dica para essas crianças aí que estão se aventurando nas primeiras letrinhas? Olha, escrever, deixar embarcar nesse universo da escrita, nesse universo criativo, e não existe certo e errado. Você cria o seu universo, você cria o seu mundo, os seus personagens. Então, não tenha medo de dizer, mas isso daqui tá meio estranho, isso daqui eu nunca ouvi, não é nada muito normal. Que ótimo! Que ótimo, então! Escreva aquilo que você quer. Você conhece o seu universo, a sua história melhor que ninguém. E não tenha medo, né? Ali para os pais que estão ouvindo, incentiva e busque, né? Querer saber Essa era a próxima pergunta. Justamente o que minha mãe fez, né? Porque isso para mim me deu um engajamento muito grande de querer continuar ali a escrever, né? Porque daí eu tinha alguém ali que estava perguntando, querendo saber mais, que estava lendo, né? Que demonstra interesse por aquilo que está escrevendo. E incentive também a levar em livrarias, a estar ali folheando. Eu adorava ir em livraria, adorava canetas. Então, assim, para me incentivar também, eles me davam caderninhos, assim, né? E canetas. Adorava escrever com todas as cores. Então, isso, querendo ou não, isso é um incentivo. E deixar, se a criança tá ali só rabiscando, só escrevendo, deixa ela ficar na bolha. Não chama ela para lavar louça. É isso aí. E agora a gente vai para o nosso bate-papo falando um pouquinho mais a respeito da sua obra, A Magia da Árvore. Né? Falando então da magia, quanto tempo que você que você levou para escrever o texto? Olha, e depois, quanto tempo, depois que você escreveu, quanto tempo que a obra demorou entre o processo de ser escrito e até ser publicado? Olha, eu escrevi A Magia da Árvore. Na verdade, o draft que eu tinha era de 60 páginas. 60? 60, folha 4, né? Então, eu tava ali, porque assim, as crianças aqui na Europa, elas leem muito e a quantidade de páginas não assusta elas. Se é uma história intrigante, elas vão estar ali lendo. Então, eu simplesmente escrevi, o universo era muito maior, eu tinha muitos mais personagens, linhas ali acontecendo, mas daí eu vi que eu tinha que encurtar, né? Recebi a crítica de um editor que falando assim, olha, 60 páginas é bastante, dá uma enxugada. Então, eu fiz esse olhar, né, dramatúrgico e só peguei as linhas principais, tirei, né? Só peguei o grosso, assim, o essencial da história. Mas eu comecei a escrever esse livro, eu publiquei ele primeiramente como e-book e daí eu comecei a percorrer pelas associações de português como língua de herança. Então eu fiz diversos países aqui da Europa e até Estados Unidos contando a história. Mas assim, o e-book contrapartida com o livro físico, não te dá aquela conexão assim que a criança tem em estar vendo e em estar pegando no papel, e também os pais estarem sentando ao lado, abrindo o livro, né? Do que tá vendo ali na tela do iPad. Então eu vi assim que isso e os pais próprios até perguntavam, eu gostaria de ter em formato de papel.
Então, até o processo, assim, achando... Depois a gente vai contar ali também com o ilustrador, o Johnny Ginter, né? Como é que foi esse processo de achar ele, de a gente estar criando junto todo esse universo. Mas escrevendo, assim, o primeiro com 60 páginas foi em 2015. E depois... E aí, quanto tempo você levou para escrever, né? Para escrever a história? Quanto tempo que Isso levou? levou 1 ano. 1 ano. 1 ano, Mas assim, era muito, novamente, né? Fazendo muito research, também tendo esse olhar, né, profissional da psicóloga e da pedagoga também. Então, E como Bárbara, e como é trabalhar querendo ou não, o livro ele é como um filho pro escritor, pro ilustrador também, né? Esse prazo entre escrever, depois ilustrar e depois se tornar um projeto gráfico, ir para gráfica e tudo mais, é um processo um tanto quanto longo. Como é que você trabalha essa ansiedade de ver o livro pronto, de poder pegar, tocar? Isso é Como muito que gostoso, assim, quando ele sai assim e pega, né? E vê assim, ai, que lindo que ele ficou, impressa totalmente diferente, né? Mas eu começo assim, ele começa a se tornar mais real ainda quando as ilustrações entram, porque as ilustrações em livro infantil são extremamente importantes, né? Então, justamente assim, é o meu olhar. Eu tenho a minha visão ali de como que eu vejo esse livro, e daí a gente tem um ilustrador ali, né, que vai botar a visão dele também ali em cima, e a gente ali vai tá concordando, tá intercalando, né? Mas é muito gostoso quando o livro chega pronto, assim, da gráfica. E trabalhando a ansiedade, na verdade, isso eu tive esse aprendizado do cinema porque demora muito tempo até você ver o produto final, né? Então, trabalhar com outras histórias e, ao mesmo tempo, tá conduzindo ele ali. É como se fosse assim, bom, ele tá encaminhado, mas sempre dando uma checada, né? Porque... Participando do processo, né? Participando do processo, eu acho gostoso também participar, assim, como é que está sendo a gráfica também. Vocês me contactaram muito, né? Quando estava em todo esse processo de revisão de texto. Isso é uma coisa importante de falar. A gente, sempre que a gente tem algo que a gente sugere, né, alguma adequação no texto, a gente busca consultar o autor, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer, a ideia é a gente, digamos, como do outro lado, se certificar de que aqui essa ideia, de repente tem uma palavrinha, algo ali que poderia ajustar um pouquinho para que o leitor tenha uma compreensão. A gente precisa respeitar a sua criação, né? Sim. Então, isso é um ponto bastante delicado. Então, por isso que você falou, de a gente estar sempre em contato, conversando, né? De forma que as coisas fluam de uma forma gostosa, porque no final o resultado tem que ser algo que você esperava. Exatamente. Né? E assim também para o ilustrador, né? Quando a gente, como você falou, quando a gente pensa num livro infantil, a narrativa de imagem, ilustração, ela tem uma relevância muito grande para a criança, né? Então, essa é uma outra pergunta nossa. Como é que você deu esse processo assim, para a escolha do Johnny? Né? Como é que você chegou até ele? O trabalho dele, o quanto você interfere, você orienta, você passa para ele aquilo que você imagina, ou ele fica... o quanto existe a interferência para ele sentir o que a Bárbara espera, e se o resultado que aconteceu dessa parceria tão gostosa entre vocês chegou logo de cara aonde você esperava.
Então, a escolha do Johnny, eu venho acompanhando o trabalho dele há muitos anos. E quando eu escrevi assim, esse livro, eu já tinha uma visão, até eu tinha uma pastinha assim, de inspirações, né, de ilustração. E eu via muito isso com, assim, como se fosse uma animação. Esse livro é uma animação da Pixar. Então, eu queria essa jogada da Pixar nas ilustrações. Então, até assim, o primeiro aqui, tem até o primeiro, como eu fazia o pitch, né, do livro, e daí até mandei, assim, né, algumas ilustrações aqui isso aqui é do Frozen, do Ted. Então, mais ou menos assim, em torno disso que eu estava imaginando, assim, né? E daí eu mando o roteiro inteiro pro Johnny e falo, olha, Johnny, eu pensei mais ou menos nisso, mas, por favor, eu quero ver o que você visualiza quando você lê esse livro, né? E daí ele começou a rabiscar e me mandava, assim, os primeiros rabiscos, e a gente foi ali, né, acordando até, e sempre ali junto discutindo as ideias, né? Daí eu vi assim, nossa, bateu de cara, era justamente isso que eu estava imaginando. E assim, quando recebe nessas primeiras ilustrações, assim, é tão gostoso, porque daí realmente tu vês que o filme que eu falo, né? Quando eu escrevo o livro, assim, eu vejo um filme na minha frente, que o filme tá ali criando forma, ficando, né? Mais ganhando vida, alive, né? assim, mais vivo, né? Sim. E assim, então, a gente tem... Só complementando um pouco, escrever para o público infantil, nós como autores temos uma responsabilidade enorme, porque a criança absorve muito, e tudo que estamos ali colocando no papel, eu penso assim, trabalho não somente com a estrutura dramatúrgica, tudo, mas cada palavra, tudo que é colocado ali é pensado assim, muito, muito, muito. Se é relevante estar ali, ou como é que as crianças vão absorver, né? Não, e o próprio tema, Bárbara, eu só preciso colocar que o nosso tempo ele tá curtinho, tá? E a gente ainda quer falar um pouquinho com o Johnny lá, né? Mas a gente tem coisas muito importantes para falar a respeito, principalmente do tema, né? O tema da tua obra, ele trata a respeito, não só o tema principal é o medo de falar em público, mas ele também fala a respeito de bullying, de amizade, da cultura do novo, do diferente em relação estando num contexto totalmente novo, né? A pergunta é, em primeiro lugar, assim, a escolha do tema, né? Sim, Por que a escolha desse tema? A escolha desse tema, o medo de falar em público, eu vi que esse tema não é muito abordado para o público mirim, mas também para o público adulto. E isso vem de uma experiência pessoal, porque tinha muitas apresentações, ali subi naquele palco, eu sentia todos esses sentimentos de medo, mas não sabia, né, que outras crianças também sentiam aquilo, que também não estavam assim, tão confortáveis, né, com o palco, que nem eu descrevo ali, que o palco parece uma boca de jacaré, né? Então, são esses truques, assim, que eu queria dar, assim, que quando depois eu fiz teatro até para estar mais confortável ali né, em estar falando, apresentando e tá no palco, mas mesmo assim tinha aquele sentimento. Depois, muito mais tarde, me deram, assim, esses truques, né? Então, eu justamente queria estar abordando esse tema para mostrar para as crianças, assim, que todos nós temos algum medinho, e a gente consegue trabalhar eles, não é grandes coisas, é só alguns truquezinhos, né? Que faz a gente ficar confortável, e justamente esse tema de bullying também eu acho muito importante tá abordando. Não é o tema principal, é o medo de falar em público, mas a diferença de ser o novo no novo mundo é justamente isso que eu passei em estar aqui num novo país, numa nova cultura, onde temos novas regras, que é o que acontece ali com o menino Léo, que vai para o novo mundo, né?
da Vila Natalina, onde tudo é diferente, onde tem novas regras ali que tu tem que se adequar, né, novas culturas. Então a gente pode dizer que muito desse enredo ele tem, ele retrata uma experiência sua. Sim, né? Porque querendo ou não, assim, nós como autores, nós damos um pouco de nós em um pouquinho de cada personagem. Então eu não digo que eu sou o Léo, ou eu sou o Juca, ou eu sou a Estrela. Não, é um pouquinho de mim em cada um deles. Uhum. E por que o tema, o tema abordado nesse retratado na vida, o tema Natal como pano de fundo? Sim, bom, o Natal ele é mágico, mas justamente assim, o Natal ele tem muitas apresentações. E eu me lembro muito, assim, de todas as apresentações que surgiam, assim, em dezembro, era o mês recheado de apresentações para fazer, né? Então, eu acho, assim, que justamente de estar ali no palco é o mês que nós somos mais expostos a apresentações. E tem todo esse companheirismo que eu também queria, né, abordar ali, que o Juca e o Léo, eles ficam tão amigos ali, é uma amizade que cresce, o companheirismo, a lealdade entre eles, e isso também é o que o Natal também tem, assim, né, de abraçar todo mundo, de tá acolhendo ali. Isso, o momento onde as pessoas estão mais sensíveis, né? Revendo aquilo, tudo o que passaram no ano, pensando em novas resoluções para o ano seguinte. Então, as pessoas também estão mais abertas, né? Aliás, então, a obra é um convite, né? Para esse olhar, né? É muito bacana isso tudo. Bárbara, a gente precisa conversar agora um pouquinho com o Johnny e depois a gente volta para você, tá? Porque a gente tem um ganchinho bem importante aqui para falar, mas a gente vai rapidinho conversar com o Johnny e a gente já volta. Olá, Johnny! Olá, tudo bom? Desculpe-nos, demoramos um pouquinho, mas estamos de volta. Tudo bem, sem Johnny, problema. a gente tá com o nosso tempo um pouquinho aqui no limite. Então, eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre você. Aí o Johnny um ilustrador super experiente, com mais de 20 anos, né, de experiência, principalmente no editorial, né, livros infantis, também com histórias em quadrinhos, não é, Johnny? Sim. E agora, a tua experiência atual, você está bastante dedicado aos desenhos, parte de animação, do cartoon. É isso? Isso, bastante. E trabalhando muito com produção de desenho animado, que é uma coisa que exige bastante da gente. Por isso é bacana quando aparece um projeto que nem desse da Bárbara, que é uma coisa que eu posso me dedicar mais artisticamente, assim, né? Ele é mais gostosinho de fazer, né? Não é aquela produção tão violenta como é uma produção de desenho animado. Então é um trabalhinho bem gostoso de fazer. Então, a nossa primeira pergunta é justamente essa. Como é que foi o processo criativo para ilustrar a obra da Bárbara? A Bárbara ela já contou um pouquinho pra gente, que ela te mandou todo o roteiro, e a partir daí, como é que foi? Então, a gente foi conversando por vários meses, assim, ela foi me mandando as ideias e o roteiro, e eu gosto de deixar ele fermentando um bom tempo. Até coitada da Bárbara, teve que ter bastante paciência comigo, né? Porque eu demorei bastante, eu deixei fermentar bastante a ideia para ver o que era melhor, fiz uma experiência aqui, uma experiência ali. A partir do momento que eu achei, assim, que eu cheguei num ponto legal, aí a coisa vai rápido e desanda, assim, né? Vai bem, flui mais bacana. Ela te deixou bastante livre? Ela me disse assim, nos disse aqui agora, contou há pouquinho pra gente, que você já rolou uma afinidade, que você sentiu ali o que ela estava esperando e logo de cara chegou num resultado que para ela fechou, né? Mas você teve, como é que você teve liberdade então para propor? Você sugeriu alguma alteração?
Como é que foi detalhadamente, assim, um pouco mais detalhadamente esse processo? Sim, a Bárbara me deu total liberdade. Assim, ela sugeriu algumas ideias, que ela mandou algumas imagens, assim, que é sempre bom para inspiração, né? É sempre bom receber bastante imagens no começo de um trabalho para acender a inspiração. Mas eu logo me cativei pelo assunto, pela essa coisa do medo de falar em público, essa coisa assim que é bem particular, né? Você se identificou de uma... Muito, muito demais, mas tem um Eu pavor também. de falar. E as pessoas, às vezes as pessoas não têm a noção do quanto isso é pesado. Se é pesado para um adulto, às vezes a pessoa não tem ideia como isso pode ser pesado para uma criança, até muito mais do que para um adulto, pelo fato de tu não ter tanta referência, né? E que nem ela falou, eu lembro muito dessa coisa de escola, de chegar perto do final do ano e ter série de apresentações, coisas de escola, assim, nossa, é um estresse muito grande que às vezes um adulto não tem noção de como isso pode ser dentro da cabeça de uma criança. Então, para mim, foi um prazer ilustrar isso aí, sabe? Foi bem pessoal mesmo. Como é que foi para ti, além do tema, que é um tema muito importante, né? Aprender a identificar, lidar com as emoções, mas como foi para ti também essa coisa de que, assim, o livro infantil, ele é muito chamativo, muito colorido, né? Como é que foi para ti fazer essa criação com esse tema super contagiante que é o Natal? Como é que... Sim. Qual foi o teu sentimento? O Natal é bacana que ele é quase um arquétipo universal, sabe? Ele é uma coisa assim que ele traz um quentinho no coração da humanidade, geralmente, né? É uma época muito boa para quase todos os países, assim. E demora um pouquinho assim, porque é legal estudar, porque ilustração infantil é uma coisa que tem as suas tendências de moda, sabe? Tem essa coisa da moda, do traço, a moda, as cores que estão na moda, né? E como esse é um trabalho mais artístico, eu queria brincar com essa questão de texturas, mas que não fosse também um trabalho muito difícil para mim fazer, né, para que ele fluísse rápido e de repente até ele tivesse uma certa liberdade para ali na frente virar um desenho animado, sabe? Então eu fiz com tudo isso em mente, assim, para, né, para a gente poder dar uma continuidade lá na frente, quem sabe um projeto de animação, alguma coisa assim, porque ele aborda temas que são, como a Bárbara falou, são infinitos, sabe? Tem muita coisa que pode ser abordada dentro desse universo dos personagens. E Johnny, me diz um negócio, dentro essas várias ilustras maravilhosas que você criou, você compôs, tem alguma que te cativou mais? Sim. Eu até separei, eu gosto essa ilustração aqui, que ela é o momento da história onde o personagem pula do universo real para esse universo natalino ali. E essa transição, né, a ponte de um universo para outro. Porque eu gosto de falar que o trabalho do ilustrador é realmente fazer uma ponte. Eu estou fazendo uma ponte de como a história se passa na cabeça da Bárbara, para trazendo isso para o mundo real de uma forma que, né, que eu demonstre essa ideia da Bárbara para as pessoas, né? Então, é uma ponte que eu estou fazendo da imaginação da Bárbara para o público em geral. Então, eu gosto muito dessa ilustração porque é bem isso que ela faz. Ela faz essa ponte do universo real para o universo da fantasia onde vai acontecer. Johnny, e como é que é o teu sentimento em relação a saber que o teu trabalho hoje ele está rodando o mundo aí, né? O livro da Bárbara e com as tuas ilustrações ele está hoje presente em 13 idiomas. Como é que você se sente sabendo? É surreal, eu não sei dizer a emoção que é isso. É um nervoso, é um frio na barriga, é uma montanha russa assim que tu meio que tu tá ali, tu não pode mais sair, tu vê as coisas acontecendo, é muito gostoso, sabe? É muito emocionante, não tem nem como dizer, sabe? Quando tu vê que aquilo que tu fez toma uma amplitude que tu nunca ia imaginar, sabe? É muito, muito gratificante mesmo. Que bacana, né? Uhum. Johnny,
o nosso tempo é curtinho, como eu te falei, Claro. a gente precisa voltar ali para a Bárbara, Sim, mas a claro. gente já está falando aqui que a gente precisa fazer uma outra live onde a gente tenha Sim, mais tempo para conversar contigo, porque tem muita coisa interessante que a gente precisa trocar e passar para os nossos leitores. Então, eu gostaria muito de te agradecer claro, eu que agradeço. pela conversinha curtinha, mas a gente Sim. fica no compromisso de a gente voltar contigo, tá bom? Claro que Um seja a primeira abraço de muitas grande. aí. Um Isso abração para aí. vocês. Então, a gente, por último, o que nós queríamos colocar, a importância da mensagem da obra, né? De tratar a respeito dessas emoções que são tão importantes, né, para as crianças, para elas desenvolverem habilidades que são essenciais para o bom convívio em sociedade, né? Então, pensando nisso, a nossa última perguntinha, assim, na verdade, vai ser em forma de mensagem final, né? Qual a mensagem final da Bárbara para os leitores dela, né? O que é a magia da árvore? O que você, quando criou a magia da árvore, pensou? E já, assim, na mensagem final. E de antemão, gostaria de te agradecer muito pela tua disponibilidade, por estar aqui conosco. E vamos ouvir a mensagem final, então. Bom, para os que estão assistindo ali, incentivem muito a literatura, leiam bastante para seus filhos e tenham bastante livros ali, né, para incentivar a curiosidade deles em estar lendo, e também a escrita, em estar ali incentivando a escrita e tá lendo o que eles estão fazendo. E a magia da árvore é justamente isso, é deixar a magia de todos esses temas que eu abordo, de toda essa conexão com os personagens. Cada leitor se identifica de uma forma com cada personagem ali que eu tenho nos livros. E justamente assim, esse tema tão delicado, medo de falar em público, que sejamos mais abertos em estar falando sobre os nossos sentimentos, né? E também estar podendo dar conforto, se vê que a criança ali tem um certo medo ali de estar no palco, em estar ali, né, acolhendo e dando conselhos, né, mostrando que ela não está sozinha. Isso significa, assim, para todas as outras emoções e todos os outros medos, né? Ter ali os pais, os adultos ali, né, que possam estar acolhendo e sempre tá conversando sobre o que está acontecendo, sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. E deixar a gente simplesmente mergulhar nesse universo tão mágico, né? Com essas ilustrações tão fantásticas aqui do Johnny, deixar assim, explorar esse lado mágico. Até quando eu faço contações, eu pergunto assim para as crianças, ali, para justamente essa cena de transição, para onde será que elas estão indo? E quando abordo assim sobre o truque do medo, né? Eu pergunto para elas, aonde vocês se sentem confortáveis? Isso que é mágico com o livro. Ele, assim que você termina de ler, ele não termina ali. Ele tem muito mais vida depois, né? E depois de alguns anos que você relê o livro, você relê com outras emoções, com outros olhos e se identifica com outros assuntos e personagens do livro. Então, é isso que eu acho mágico com o universo infantil. É justamente poder estar fazendo parte e sendo significante para cada leitor, né? Quero ser, assim, a melhor amiguinha deles por muito tempo. E vai. E já né? Gente, e a magia da árvore, ela pode ser encontrada, o livro pode ser encontrado nas melhores, as livrarias de todo o país, né? E também no nosso site. Então, ainda dá tempo, né? Estamos aí super presente pertinho do Natal. É um super presente de Natal que frutifica e de forma muito positiva, impacta de forma transformadora na vida de uma criança, né? Exatamente. E eu só quero complementar uma coisa, assim, mesmo ele sendo abordado né, nesse cenário que é o Natal, é um livro que, por ter temáticas que a gente veio conversando antes, é o livro que é para o ano inteiro. Não é só porque é o cenário de Natal, né? Que é só para ser lido no Natal. Não, é o ano inteiro.
sermos empáticos está sempre em alta, né? Exatamente. Eu estou muito feliz que esse livro agora está fazendo todo esse sucesso no exterior. Até recebi agora, semana passada, a tradução desse livro em hindi, bem interessante. E agora, no domingo, vai ter a contação desse livro em russo para a Rússia. Então Poxa, que bacana. Tá tomando... bem legal, assim, podendo justamente, né, tá espalhando essa magia da árvore. É isso aí, espalhar a magia. Bárbara, parabéns. A gente deseja muito sucesso e que teu livro, ele realmente continue nessa ascendente aí, impactando muitas crianças. Bom, muito obrigada pela oportunidade e tchau, tchau. Obrigadão.